Olá, meus queridos, boa tarde. E aí, como vocês estão? Mais uma aula de português se iniciando. Pessoal, na aula passada, eu estive pedindo para que vocês estivessem fazendo a primeira leitura do primeiro poema que o livro de vocês traz, que era sobre a questão das formigas, certo? Era intitulado como As Formigas. Então, aí eu estive pedindo para que vocês estivessem fazendo essa leitura e em seguida estivessem também fazendo já a resolução, que ia da página 14 até a página 16. Então, nessa aula de hoje, nós estaremos fazendo essa correção, beleza? Então, vamos lá. Peguem aí o livrinho de vocês, que eu sei que vocês já estão com ele em mãos, e abram aí na página 14, para que a gente possa estar fazendo essa correção, tá certo? Vamos lá, pessoal. A primeira questão, certo? Responda as questões a seguir sobre as personagens lá do poema As Formigas, que vocês já leram, né? Quais são as personagens desse poema, pessoal? Olha que perguntinha, né? Nos remete lá a perguntas da quarta série, quarto ano, né? Aliás, quinto ano. Quais são os personagens desse poema? As formigas e as cigarras. Muito bem. Então, são as formigas e as cigarras. Primeira questão, letra A. A letra B. Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema? Lá na primeira estrofe, como é que essas formigas vêm sendo descritas? Vamos lá. Como cautelosas, prudentes e diligentes, certo? Então, como cautelosas, prudentes e diligentes, beleza? A letra C. Além de apresentarem essas características, é possível afirmar pela leitura do poema que as formigas são o quê, pessoal? Quando vocês leram lá o poema, vocês conseguiram identificar que as formigas elas podem ser tidas, né, como o quê? Preguiçosas, trabalhadoras ou fracas? Com certeza trabalhadoras, né? Trabalhadoras. Então, marca lá um xizinho nessa opção. A letra D. Como as cigarras são descritas no poema? Como é que elas são descritas? Essa parte da descrição. Por que elas são descritas dessa forma? Então, primeiro, como elas são descritas e por quê? Então, as cigarras são descritas como negligentes, pois enquanto as formigas trabalham e armazenam comida, elas cantam. Então, primeiro, elas são descritas, né, como negligentes, pois, que é a outra pergunta, né? Pois, enquanto as formigas trabalham e armazenam comida, elas cantam. Beleza? A segunda questão. Releia a segunda estrofe do poema. Letra A. Qual é a organização seguida pelas formigas? Como essa questão da organização? Elas se organizam como? Até mesmo sem ler o poema, a gente já poderia identificar essa resposta, né? Elas andam como? Elas seguem como essa parte da organização? Elas andam em filinhas, né? Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, a resposta, elas se organizam em filas. Elas se organizam em filas. A letra B. Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Por que será que elas devem manter? Porque elas são frágeis, pequenas e andam por todos os lugares, tornando-se um alvo fácil para qualquer predador, ok? Então, se a sua estiver parecida com essa, tá ok, tá bom? A terceira questão. Segundo o poema, para que as formigas trabalham tão disciplinadas? Para que elas trabalham dessa forma? De forma bem disciplinada.
para armazenar comida para o inverno, porque quando o inverno chega, elas não têm como trabalhar na chuva, as formiguinhas, né, para a chuva alagar tudo e elas morrerem, né? Então no inverno elas ficam escondidinhas, guardadinhas, então por isso que elas trabalham tanto nesse período, certo? Antes do inverno. Então, para armazenar comida para o inverno, certo? A quarta questão. Quarta não sai. A quarta. O ser que fala em um poema, como eu falei na aula passada, vocês lembram? É conhecido como eu lírico ou eu poético, mas na maioria das vezes vai vir como eu lírico. E não deve ser confundido com o autor do texto. Releia a 8ª estrofe do poema e responda as questões a seguir. A quem o eu lírico se refere no verso? Recordai-vos todo o dia. A quem o eu lírico se refere no verso? Recordai-vos todo o dia. Recordai-vos todo o dia. Se refere a quem? Aos leitores, né? Recordai-vos, vos, certo? Então, aos leitores do texto. A B. Qual é o objetivo dessa estrofe? Assinale a alternativa correta. Qual é o objetivo dessa 8ª estrofe ainda? É apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema, ou apresentar ao leitor o desfecho da história do poema? A primeira, né? Apresentar ao leitor uma lição, uma moral, certo? A quinta. Leia as informações a seguir e depois responda as questões. Aí nós temos algumas informações sobre questões de estrofes, né? Estrofes e os versos, cada linha do poema. O poema estudado está organizado em quantas estrofes, pessoal? 8 estrofes. Como foi possível descobrir isso? Como foi que vocês descobriram isso? Após cada bloco de texto, há um espaço em branco, como se fosse uma linha, né? Indicando que terminou uma estrofe e começará outra em seguida, certo? E começará outra em seguida. A C. Cada estrofe apresenta um número de versos. Quantos versos há em cada estrofe desse poema? Quantos versos? 4. 4 versinhos, que são cada linha. A D. É possível observar um padrão na composição desse poema? Explique sua resposta. Ele segue uma mesma sequência, assim, no que se refere a estrofes, a versos? Sim, pois todas as estrofes apresentam o mesmo número de versos. Todas as estrofes apresentam 4 versos, né? As 8 estrofes, no caso. Releia a primeira estrofe do poema. Nós temos a primeira estrofe do poema, certo? E aí nós vamos para a letra A. Quais palavras dessa estrofe rimam entre si, ou seja, uma com a outra? Apresentam sons semelhantes. Prudentes e diligentes, atravessando e andando, que tem a mesma terminação, né? Prudentes, diligentes, atravessando e andando. Letra B. Em quais versos essas palavras se localizam? Em quais versos, pessoais? Em quais versos, pessoal? Primeiro e terceiro verso. Primeiro e terceiro verso. E segundo e quarto verso. Tá bom? Primeiro e terceiro, segundo e quarto. A letra C. Volte ao poema nas páginas 12 e 13 e verifique a presença de rimas nas demais estrofes, nas outras estrofes, né? Em seguida, explique o que você observou. Em todas as estrofes, respostinha. Em todas as estrofes, vírgula, os pares de palavras que rimam entre si ocupam a mesma posição. 2 pontos. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto. Ok? Vai dando uma pausazinha aí no vídeo e vai dando certo. A sétima. Responda as questões a seguir acerca do poema lido. Letra A. Quem é o autor do texto? Quem é o autor, pessoal? É o poeta Olavo Bilac.
Em que material o poema foi publicado? No livro Poesias Infantis. Isso tudo vem lá no finalzinho do poema, né? Essas informações. Então, letra B, no livro Poesias Infantis. A quem é destinada a leitura desse poema? A quem, pessoal? A que público é destinada a leitura desse poema? Principalmente ao público infantil. Ou a qualquer pessoa que se interessar por esse gênero ou pelos textos desse autor, né? Releia 2 palavras empregadas na 6ª estrofe, a 8ª. Negligentes e prudentes, né? Letra A. Que relação de sentido há entre essas palavras? Qual é a relação de sentido? Ó, negligentes, de negligência, de negligenciar, e prudentes, de prudência. Elas são o quê? Palavras antônimas. Como assim? O sentido de uma palavra é o oposto da outra, né? Então, elas são antônimas. Vírgula, ou seja, vírgula. O sentido de uma palavra é o oposto ao da outra. E a letra B, por que elas foram usadas nesse trecho do poema? Vamos lá para a resposta. Para salientar as diferenças entre as formigas e as cigarras. 2 pontos. Enquanto aquelas são prudentes e trabalhadoras, vírgula. Estas são negligentes, vírgula, pois só cantam e não trabalham para guardar alimento. Ok? Então, assim a gente finaliza a correção, tá certo? Certo, pessoal? Então, na sequência, viu? A gente concluiu a correção. Agora, vamos seguir na sequência do nosso livro. Aí, nas páginas seguintes, vai falar um pouquinho sobre a questão das figuras de linguagens que são muito utilizadas no gênero textual poema, certo? Essas figuras de linguagem, o livro de vocês vem trazendo apenas 3, que é a personificação, também chamada de prosopopeia, certo? Que aí no livrinho de vocês, na página 17, tem falando sobre ela, que é utilizado para atribuir características ou ações humanas a seres inanimados. Tanto características como ações a seres inanimados, que não existem, a seres imaginados, vamos dizer assim, certo? Ou até mesmo irracional, que não tem raciocínio, certo? Na página 17. Na página 18 vai trazer aí a comparação, que, por exemplo, um exemplo de comparação, quando eu utilizo termos para estar fazendo comparação mesmo, com outra pessoa, com alguma coisa. Por exemplo, de comparação. A vida é azeda como um limão. Coisa que não é, né? Nossa vida não é azeda. Mas só um exemplo. A vida é azeda como um limão. Ou seja, eu estou comparando a vida com um limão. Certo? Então, aí é comparação. Aí, em seguida, vem a questão da metáfora, que é pouco diferente da comparação, certo? A metáfora é, por exemplo, vamos usar a vida. A vida é um limão. Eu estou usando uma metáfora. A vida é um limão. Olha como é diferente da comparação, A vida é azeda como um limão. Tem aí o conectivo como, né, Como um limão. Comparação. Maria é tão bonita como Joana. Certo? Eu estou comparando as duas. Já a metáfora é diferente. Por exemplo, a perna da cadeira quebrou. A perna da cadeira quebrou. A cadeira tem perna? Perna mesmo, que a gente pensa em perna de ser humano? Né? Não tem. Então, é uma metáfora. Certo? Aí, no livro de vocês, na página 17, 18 e 19, tem os 3 conceitozinhos. Agora, eu vou estar pedindo para vocês copiarem esses 3 conceitos no caderno de vocês. Vocês colocam lá português, a data de hoje, e aí vocês escrevem lá figuras de linguagem. E aí colocam os 3, prosopopeia ou personificação, a comparação e a metáfora, que está na página 17, 18 e 19. Beleza? A primeira coisa que vocês vão fazer após a correção. E ouvir a minha explicaçãozinha rápida, certo?
vão copiar esse conceito no caderno de vocês. Ok? Na sequência, já para ir praticando, eu vou pedir para que vocês façam já a resolução também, que vai da página 17 até a página 20. 17, 18, 19 e 20. Beleza? Pronto, então vocês vão copiar o conceito no caderno de vocês e vão estar fazendo a resolução dessas páginas, 17, 18, 19 e 20, tá bom? E me enviando a foto, como sempre vocês têm feito, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, certo? Vamos lá agora.